Eu aqui. Vamos eu e meu parceiro ali. Bom dia, Deus abençoe sua vida, que o Senhor, possa estar com você e sua família aí. Vamos dar início a mais um estudo. Abra comigo, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos aí na quarta parte dessa carta, que tem muito a nos dizer a respeito do Evangelho. Paulo, ele disseca aí todo o Evangelho de uma forma que nós temos muito conteúdo, temos muito aprendizado aí, uma carta extremamente rica. Eu vou iniciar o texto inicialmente, depois nós oramos. Abra aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 11 ao 24, é a nossa meta hoje. Paulo diz o seguinte, do versículo 11: Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade? Se for santa a raiz, também serão os ramos. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme na fé, mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, nós sabemos que ela é rica, que ela penetra os corações ao ponto de discernir as vontades, ao ponto de discernir os espíritos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, proclamar, Senhor, os Teus desejos para os nossos corações essa manhã. Que o Senhor esteja não só conosco, mas com todos aqueles que se prepararam para transmitir as Sagradas Escrituras nessa manhã, com aqueles que se colocaram como pastores, mestres, professores, para ensinar, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los e que eles façam isso com responsabilidade, sabendo que isso será cobrado se não for feito, Pai, em nome de Jesus. Seja com cada um deles, dando sabedoria, discernimento e entendimento. Seja também com o povo do Senhor, Pai, que está em casa, recebendo da Tua Palavra. Abra-lhes o coração, Pai, para que chegue a eles, Pai, também o entendimento da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Para aqueles que têm chegado agora, eu sou a professora Mel, né? Eu sou professora aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, aqui na Matriz. Seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Semana passada nós vimos, né, que houve um endurecimento aí nos corações dos judeus. Nós estamos na quarta parte dessa carta, e essa quarta parte é, sem dúvida, uma parte muito difícil, porque ela trabalha com o plano de Deus, onde que Israel situa aí no plano de redenção do Senhor, onde que ele fica aí nesse plano de redenção. E isso torna essa parte, sem dúvida, a mais difícil, porque trata de um povo que desde o início foi um povo eleito, desde lá, desde a eternidade, Deus havia escolhido, sem dúvida, esse povo. E semana passada, né, nós caminhamos um pouco aquilo que nós chamamos desse entendimento aí da história bíblica, e nós chegamos até um ponto onde o reino foi dividido, e nós tínhamos ali o reino do norte e o reino do sul. E houve essa divisão porque o povo de Israel, ele chegou a um ponto de incredulidade mesmo, um ponto de desobediência, um ponto de infidelidade a Deus. E não demorou muito tempo para que logo o reino ali dividido entrasse numa era de profetas, né? E esses profetas, não temos tempo, é claro, de ver um a um, mas esse tempo aí foi um tempo de revelação, onde esses profetas vieram revelando não apenas um juízo que viria sobre o povo de Israel, porque eles haviam quebrado ali uma aliança com o Senhor. Deus se mantinha fiel, mas eles haviam quebrado por essa infidelidade e incredulidade. E, além desse tempo de juízo, era claro, né, eles estavam anunciando também que havia ali, Deus estava traçando um plano que já estava sendo anunciado de salvação, por meio de um Messias que havia sido pré-anunciado ao fazer aliança ali com Davi, que um descendente reinaria ali no trono de Davi para todo sempre. Esse seria o Messias. Esses profetas, eles trazem essa revelação de que esse Messias viria, de que haveria um juízo sobre Israel. E, de fato, isso acontece. O reino do norte, em mais ou menos 722, em torno dessa data, lembrando, né, que é decrescente, porque isso é antes de Cristo, ele é tomado ali, levado pelo Império da Síria. Logo depois, mais ou menos em 589, o reino do sul, também tomado e levado cativo ali pelo reino da Babilônia, e destruído o templo e também Jerusalém. E nós temos alguns profetas, 3 profetas aí depois desse período, que seria Ageu, Malaquias e Zacarias, que vão profetizar a respeito dessa restauração também, né? Que viria uma restauração para o povo de Israel. É construído um novo templo, né? Na época do profeta Zorobabel, e em torno aí de 430 anos depois, é lógico, nós temos um período grande aí, onde há um silêncio aí profético. Nasce, né, Jesus, claro, vem sim um Messias, mas o povo de Israel, eles não estavam, os judeus que passam a ser agora a tribo de Judá, né, passa a ser agora a tribo representativa do povo de Israel. Por isso daí agora nós passamos a nos referir ao povo de Israel como os judeus. Justamente porque depois desse cativeiro que ambos os reinos sofrem, o que nós temos é um retorno aí, mais personificado na tribo de Judá. E o que acontece é que quando Jesus vem, ele não vem exatamente como os judeus esperavam, eles não estavam preparados para nascer um bebê e esse bebê crescer da forma como Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu. Eles estavam preparados para o domínio de um rei que viria, que resgataria, sem dúvida alguma, Jerusalém das mãos do Império Romano e transformaria todo aquele império
de fato, no Império Judaico, seria um rei que reinaria num trono, de fato. Eles tinham esse entendimento. Então, a vinda de um Messias, de uma forma humilde, de uma forma simplória, né, como Jesus veio, era totalmente incompatível com a visão humana deles, do que seria um reinado. E quando Jesus vem, ele se revela ali a um pequeno grupo inicialmente, chamam alguns discípulos, e o que você tem ali é que no período em que ele está com aqueles discípulos ali, aqueles discípulos começam a perceber que de fato o reino está com eles. Eles percebem claramente que enquanto Jesus está com eles, o reino está com eles. E o interessante é que Jesus, ele realiza milagres, e esses milagres, o significado desses milagres é a restauração do domínio humano e a vitória de Deus sobre Satanás. É isso que esses milagres vão, de fato, estar significando. Mas, até para os discípulos de Jesus, é complicado, porque, ao mesmo tempo que Jesus ele é a anunciação do reino de Deus ali presente, eles também tinham uma expectativa de um reino diferente. Jesus invade a presente era, ele invade aquela era com a finalidade de destruir, mas a destruição dele é de uma forma diferente, porque ele invade como servo sofredor, como Isaías diria lá, né? Isaías 42, você vai ter Isaías 53, você vai ter um servo sofredor ali, e ele sofre de fato. Ele é crucificado, morto e sepultado. E para os seus discípulos, aquilo ali é praticamente que o fim. Eles não tinham a revelação do todo. E se nós pararmos para pensar, se nós vivêssemos naquela época, nem nós teríamos. É por isso que é importante, né, o estudo da teologia, o estudo das doutrinas, porque dá o quadro do todo para a gente. Não dá o quadro menor apenas, mas do todo. Hoje nós já conseguimos, né, através desse estudo, nós vemos o todo. Hoje nós conseguimos ver o que eles não conseguiam ver. Quando Jesus morre, ao ressuscitar, ele ali se encontra com os seus discípulos. E ao encontrar com os discípulos, ele fala, olha, era necessário. E aí ele monta o quebra-cabeça na mente deles. E eles, realmente era necessário que o Cristo padecesse, passasse por tudo aquilo ali. Porque ao ressuscitar, ele ressuscita com um domínio sobre toda a terra e sobre todo o céu. Ou seja, ele tem agora o poder, um poder que está nas mãos dele, e ele agora vai simplesmente virar para os discípulos e falar assim, olha, eu sei que vocês amam a minha presença aqui, mas é necessário que eu vá. É necessário que eu vá, e aí os discípulos se perdem novamente. Mas espera aí, você veio de novo, mas você vai embora? Como é que é esse negócio? Não, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá para que o reino de Deus, ele continue se expandindo. E aí os discípulos, eles sentem aquilo ali, é natural, né? Eles querem que o Messias, que agora ressuscitou, fique com eles. Mas aí Jesus deixa claro, assim, olha, eu indo, as obras que eu fiz, vocês farão de uma forma ainda maior. E aí é claro que as pessoas especulam, falam assim, poxa vida, agora eu vou fazer milagres maiores que Jesus. Mas o que Jesus estava dizendo é, o reino que eu expandi até agora, vocês vão fazer de uma forma ainda maior. Vocês vão expandir esse reino para o mundo. E Jesus deixa claro que a expansão desse reino não é apenas através da palavra do próprio Cristo, e nem apenas através da obra do Espírito Santo, mas de uma ação conjunta dos dois. Ao subir aos céus, Jesus deixa claro que vai enviar o Consolador, o Espírito de Deus, para que habitasse no coração de todo aquele que agora cresce nele. Então, o que nós temos é que agora o reino de Deus, ele passa a expandir sobre toda a terra, por meio dos discípulos de Deus, numa ação conjunta da pregação da palavra e a obra do Espírito de Deus. Nesse sentido, tudo aquilo que os discípulos de Deus fazem, a obra deles aqui na terra é maior do que a de Jesus. Por quê? Porque eles passam a expandir o reino de Deus para todas as nações.
Todas as nações agora vão conhecer, e todo aquele que se dobrar diante do nome de Jesus Cristo e crer que Ele é o Messias, e se arrepender dos seus pecados, esse receberá o Espírito Santo e será salvo. E o interessante, Mel, mas e aí onde nós chegamos no nosso texto? Nós chegamos no nosso texto que, antigamente, o que acontecia? Para uma pessoa chegar-se a Deus, ela se convertia à religião judaica. Eram chamados prosélitos. Por exemplo, Moisés, ele se casa com uma mulher prosélita, uma mulher que se converteu à religião judaica. Raabe, a prostituta, ela é salva porque ela se converte à religião judaica. E quando Jesus vem, o que ele faz é demonstrar que não é mais, a salvação ela não está mais limitada aos judeus. A salvação, ela chegou para os gentios, ou seja, ela foi além das fronteiras do povo judaico. Deus leva agora a salvação para um povo com quem Ele não tinha se aliançado. Agora, para você ser salvo, é mediante a fé em Cristo Jesus. Você não precisa se converter ao judaísmo para isso. Você tão somente crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mel, então eu não preciso praticar nada da religião judaica? Não. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e vive para Ele em obediência a Cristo Jesus, a todos os seus ensinamentos. Tanto que quando Cristo nos chama para irmos até Ele, Ele não nos chama para seguirmos a lei mosaica. Ele fala, vinde a mim. E o vinde a mim requer ali seguir a vontade dele. Então por que nós cumprimos a lei mosaica moral? Porque nós temos ali a vontade de Deus. Nós temos ali o desejo de Deus, de como os cristãos devem viver. E Jesus, ele confirmou isso. É diferente. E essa introdução é para que a gente inicie o texto aqui e compreenda o seguinte. Há muita especulação de qual é o futuro dos judeus, Existe muita especulação. E Paulo aqui, ele vai falar, muitos acham que, Deus ainda não cumpriu as suas promessas com o povo judaico. Deus ainda vai vir e Deus ainda irá dar a ele uma terra como possessão, Deus ainda constituirá eles como um estado e o Messias, Cristo ainda voltará e iniciará um reinado e um milênio. Bem, esses são os chamados ali dispensacionalistas, eles possuem uma visão, mas existe um entendimento, mais coerente com a palavra de Deus, que é aquele qual eu compartilho, que demonstra que Deus, Ele cumpriu sim a promessa ao conduzir o povo dele até uma terra prometida, e nós temos isso lá em Josué. Ele cumpriu sim a promessa quando ele fez com que Jesus se assentasse ao trono ali, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, quando ele ressuscita, e nós temos ali um herdeiro, como ele prometeu a Davi, para todo sempre no trono, e a partir dali deu início ao milênio. É lógico que esse milênio, para aqueles que conhecem, vão estudando a palavra de Deus, sabem que isso é um sentido figurado. Não um milênio, 1, 2, 3, 4, 5, você não conta os dias assim, mesmo porque o tempo para Deus é diferente do tempo para a gente. E é em cima dessa visão que nós temos estudado aqui na EBD. E é também em cima disso que nós vamos agora entrar nesse texto e conhecer qual era esse plano que Deus tinha, de acordo com isso que nós acabamos de falar aqui, o plano que Ele agora revela aqui, através de Paulo, para os judeus. Gente, o que nós vamos ver aqui é que Deus, antes de entrar no texto, o que nós vemos é o seguinte: o plano de Deus que Paulo vai demonstrar aqui é que Deus, Ele tinha por propósito um povo, que eram os judeus,
Esse povo, ele tropeça, esse tropeço leva à conversão dos gentios. A conversão dos gentios põe os judeus em ciúmes, e isso faz com que os judeus se convertam. Paulo vai demonstrar isso aqui. Amém? Então, vamos acompanhar aí comigo no texto. Verso 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Lembrando, né, que algumas aulas atrás, nós havíamos estudado aquele texto onde fala que eles tropeçaram na pedra de tropeço. A pedra de tropeço era justamente o Messias. Por quê? Porque se valendo das suas obras, na hora que o Messias veio, eles renegaram o Messias. Aí Paulo vira e fala assim, de modo nenhum. Ou seja, Paulo fala assim, essa frase aqui, ó, será que eles tropeçaram para que caíssem? Esse caíssem aqui, a gente pode traduzir assim, será que a queda deles é uma queda definitiva? Aí Paulo fala assim, de modo nenhum. Mas pela transgressão, ou seja, mas pela rejeição que eles tiveram de Cristo, a salvação chegou aos gentios. Quando eles rejeitam a Cristo, a salvação chega aos gentios. Para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Aquilo que eu acabei de explicar. O plano era esse. Quando eles rejeitam a Cristo, a salvação vai para os gentios. Quem são os gentios? Sou eu, é você, todos aqueles que não fazem parte do povo judeu. E isso gera um ciúmes aos judeus. Um ciúmes, porque agora o povo que não tinha uma aliança, o povo que para eles, os judeus, eles consideravam os gentios um povo inferior, o povo que era tido como inferior, esse povo agora é amado por Deus, é amado e a salvação se fez presente na vida deles. E aí Paulo fala o seguinte, vou ler o verso 12, que completa o verso 11. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. O que Paulo fala é o seguinte, sendo a transgressão deles a salvação para os gentios, se ao rejeitar Cristo, os gentios foram salvos, a rejeição de Cristo, tendo gerado aí, né, essa riqueza para os gentios, essa salvação, o que será quando eles se converterem? Se esse ciúmes deles, né, que eles estão sentindo, vai conduzi-los a Cristo, o que vai ser quando eles se converterem? O que vai ser quando em massa esse povo inteiro vier a se converter a Cristo? Quando ele fala assim, quanto mais a plenitude deles, o que Paulo está querendo dizer é, se quando os judeus caíram, isso trouxe riqueza para o mundo, porque os gentios se converteram, imagine quando eles se converterem em massa. Será, sem dúvida alguma, um evento, né? Um evento glorioso, porque aquele povo amado de Deus terá reconhecido que aquele que veio para eles é de fato o Cristo. E aí, vou ler o 13 e o 14, que eles se completam. A partir de agora, viu gente, a partir do verso 13, o que Paulo faz é se dirigir aos gentios. E o objetivo a partir daí, de Paulo, é fazer com que os gentios, que entraram agora como um povo amado de Deus, em que a salvação chegou para eles, eles não se sintam soberbecidos. Eles não pensem assim, olha, a salvação veio para nós. Vocês, judeus, vocês renegaram, vocês rejeitaram. E aí, inverta. E aí, passem os gentios agora a se gloriarem, a se orgulharem da condição deles. Aí Paulo fala assim, cuidado para que isso não aconteça. E agora Paulo vai se dirigir aos gentios, para que ele exorte aos gentios, para que eles não venham a cometer esse erro, que é exatamente o erro no qual os judeus haviam caído anteriormente. E aí ele se dirige aos gentios falando assim, dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, e esse era o chamado dele, e aí ele fala, glorifico o meu ministério,
para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Paulo aqui, pela primeira vez, aí nós vamos ver que Paulo, ele revela uma intenção que ele tem com o ministério dele aos gentios. Uma das intenções. Claramente, Paulo havia sido direcionado como apóstolo aos gentios, para levar as boas novas a um povo com quem Deus não havia se aliançado. Claramente, ponto. Mas Paulo, ele demonstra o seguinte, que levar a salvação aos gentios, levar Cristo aos gentios, faria com que os judeus tivessem ciúmes e alguns deles, se não muitos deles, viessem a se converter e se salvassem. Paulo fazia isso porque ele amava o povo dele. Paulo era judeu, gente. Ele havia sido chamado, ele era perseguidor da igreja. Se a gente for relembrar, ele era zeloso nas escrituras, perseguidor da igreja, e ele é chamado ainda nessa condição a se tornar cristão, a ser aquele, né, que amaria Cristo e propagaria Cristo para os gentios e também para os judeus. E quando Paulo, ele faz isso, ele tem um entendimento do plano de Deus. Olha só, ele tem esse entendimento. Ele tem um entendimento que quanto mais ele levar a salvação aos gentios, mais os judeus ficariam com ciúmes. E mais eles teriam a chance, a oportunidade de se voltar para Cristo e se converter, sendo assim salvos. Olha como que Paulo ele tem essa percepção, a coerência desse plano de Deus. E aí não para. A partir do verso 15, ele vai trabalhar aí com 3 metáforas que ele vai demonstrar esse plano de Deus. Demonstrar que nós, gentios, entramos, fomos salvos por Deus. E aí, ele vai usar primeiro a metáfora da ressurreição, depois ele vai usar uma metáfora da massa, né, das primícias ali, onde se tira a primícia da massa, dos pães, e depois da oliveira. Vamos por partes aí. Verso 15, ele fala assim: porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será ao seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Essa é a primeira metáfora que ele usa, que é a da ressurreição. Fala assim, se o fato deles terem sido rejeitados, ou seja, se o fato deles rejeitarem Cristo trouxe a reconciliação ao mundo, ou seja, se por meio dessa rejeição o mundo foi reconciliado, as nações foram reconciliadas com Deus, porque ao rejeitarem Cristo, a salvação foi para os gentios. Então, logo, as nações passaram a ter conhecimento, quando os discípulos, lembra? Quando os discípulos são enviados às nações agora passam a ter conhecimento de Cristo. Então, há uma reconciliação com Deus. Se isso acontece, o que será quando esse povo, esses judeus, esse povo que havia se aliançado com Deus for restabelecido? O que será? E aí ele compara, será como se passasse da morte para a vida. Será algo assim fantástico, será algo assim sem precedentes. Como se passasse da morte para a vida. É a primeira metáfora que ele usa. A segunda, né, que ele fala aí, e se forem santas as primícias, no verso 16, ou seja, primícias aqui, a gente tem que ter por ideia, se a primícias é algo que é inicial, o que é inicial aí no povo judaico? São os patriarcas. Se forem santas as primícias, ou seja, os patriarcas, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que ele quis dizer se os patriarcas aí, que são as primícias da massa, forem santos, igual era, né? A massa também será.
igualmente santa em sua totalidade. Agora, se a raiz, que também são os patriarcas, o início, o princípio de tudo foram os patriarcas, Abraão, Isaías e Jacó, os patriarcas. A raiz, se a raiz for, os ramos o serão. Que ramos é esse que ele está se referindo aí? Esses ramos são os remanescentes, aquele remanescente fiel. E aí agora ele passa para uma metáfora, que é a metáfora da oliveira, que ela vai requerer da gente um pouco mais de atenção, porque ela é um pouco mais complicada. Então a gente vai primeiro compreender as figuras. Tenha em mente uma oliveira frondosa, né? Primeiro eu vou explicar as imagens para a gente poder, então, vir para o texto. Uma oliveira frondosa. Você tem a raiz da oliveira, essa raiz são os patriarcas, né? Você vai ter a oliveira, que é o povo de Israel. Você vai ter, essa oliveira seria o Israel espiritual, o Israel, o remanescente, tá? O Israel espiritual. Os ramos naturais dessa oliveira, que é o Israel étnico, a nação de Israel. E agora, você tem formado aí, né, a oliveira, certo? Você tem a raiz da oliveira, que são os patriarcas, a oliveira em si, que é o remanescente fiel, aqueles que permanecem firmes. Você tem os ramos naturais, que é o Israel ético, a nação. Formou. Agora, Paulo, ele vai entrar aqui na nossa metáfora com o que ele chama de oliveira brava. O que é oliveira brava? Enquanto a oliveira era uma árvore valorizada, era uma árvore que dava ali, que a terra era agradecida por ela, a oliveira brava, ela, sem dúvida, era uma árvore, uma plantação ingrata, desvalorizada, e aos olhos de Deus ela não tinha valor nenhum. O que Paulo ele vai falar? Ele vai falar dessa oliveira brava. Essa oliveira brava vai ser o mundo gentílico. O mundo, no geral. Os gentios, o mundo gentílico. E depois ele vai usar a imagem dos ramos dessa oliveira, o que ele vai chamar os ramos da oliveira brava. Esses ramos vão ser os gentios que se converterão. E aí ele passa a usar essa metáfora. Segue comigo no verso 17. Ele fala assim: se, porém, alguns dos ramos judeus, né, forem quebrados, e você, gentio, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz, que são os patriarcas, e da seiva da oliveira. Aí ele vai, só antes da gente passar para o verso 18, a gente tem que lembrar o que é um enxerto, né? O enxerto, geralmente, gente, ele é feito ou para fortalecer os galhos, né? Ou para fortalecer ali a árvore. É um mecanismo, eu não entendo muito dessa área, mas o enxerto, geralmente, ele é feito sempre por uma boa causa, né? Mas o que é feito ali, geralmente você faz um enxerto bom na árvore. Aqui você tem um movimento antinatural. Você pega uma oliveira brava, ou seja, não é uma raiz boa, não é uma árvore boa. Você não está fazendo um enxerto bom numa árvore boa. Você está fazendo um enxerto ruim, porque ele não era algo bom, e colocando numa árvore frondosa. Aí, olha o que Paulo fala. Ele fala assim, que a oliveira, né, brava, que foi enxertada, se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Aí ele vira e chega no ponto que ele quer, que é o ponto de exortação. Ele fala assim: não se glorie contra os ramos. Ou seja, aquele que foi enxertado não deve se gloriar contra os ramos. Mas, se você se gloriar, ou seja, se você que foi enxertado, você, gentio,
que foi enxertado na oliveira, que agora é povo de Deus, se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, não. Você se tornou um ramo daquela árvore, mas não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Ou seja, você não deve ser egoísta, você deve evitar essa autoconfiança. Por quê? Porque você é sustentado por uma raiz. O que Paulo ele traz aqui à memória dos gentios é que a raiz do cristianismo, ela é judaica. Ele não está querendo mostrar aqui que os judeus são melhores do que os gentios, não. Mas ele está querendo dizer o seguinte: não se sinta melhor do que os judeus, porque a raiz de onde você veio é judaica. Ele adverte isso aos gentios. Porque o que estava acontecendo ali, era que aqueles que estavam na igreja agora, um povo gentio, estava se sentindo melhor do que os judeus que não haviam se convertido, e até em parte melhor do que aqueles judeus que estavam se convertendo. Eles, olha, nós não éramos da aliança e fomos escolhidos. E aí Deus mostra o seguinte, fala, não, peraí. Deus usa Paulo para demonstrar o seguinte, peraí. É um povo só, é uma oliveira só. A raiz é judaica. E nessa oliveira, eu coloquei vocês para que vocês se tornassem parte dela. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas não se esqueça que vocês têm uma sustentação. É como se ele deixasse claro, não existe a possibilidade de um excluir o outro. Não existe. E aí ele continua no verso 19. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí Paulo fala assim, correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Paulo explica, é verdade. Você pode, como gentil, falar assim, peraí, Deus me enxertou nessa oliveira. Ele quebrou ramos naturais, ou seja, a raiz é judaica, tudo bem. Mas ele quebrou ramos naturais e me colocou. Ele me deu preferência. Aí Paulo corrige novamente o raciocínio. Paulo vira e fala assim, não, você está correto, mas vamos lembrar uma coisa? Esses ramos naturais foram quebrados porque eles foram incrédulos, eles foram rejeitados porque rejeitaram. Ou seja, a rejeição desses ramos naturais só ocorreu porque eles rejeitaram o Salvador. E aí ele adverte, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Peraí, ele fala assim, olha, eles foram rejeitados porque rejeitaram o Salvador. Se você se mantiver, você deve se manter mediante a fé. Então não se orgulhe, antes tema, porque por não temer e se orgulharem, eles foram rejeitados, rejeitando o Salvador. Cuidado para que você não se orgulhe, e nessa caminhada de se orgulhar, você deixe de temer e deixe de ter fé. E aí Paulo continua no verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai te poupar. Paulo lembra eles o seguinte, peraí, a raiz é judaica, a árvore era toda judaica, mas Deus não poupou os ramos naturais para te enxertar. Sabe por que ele não fez isso? Porque eles rejeitaram, eles se orgulharam, rejeitaram o Salvador e por isso eles foram rejeitados. Agora, cuidado para que você, sendo enxertado pela fé, não venha se orgulhar também. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais você, oliveira brava, que foi enxertada ali, Ele também não vai te poupar. Paulo, ele é cirúrgico ali em cortar pela raiz qualquer motivo de orgulho que algum gentio pudesse ter em relação a um judeu. Paulo vai deixando claro que é apenas uma igreja, apenas um povo. Desde o início, Deus tinha um plano de trazer para si um povo, um único povo. Aí, verso 22.
Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele falando ainda para os gentios. Deixa claro, considere a bondade e a severidade. E ele vai deixar claro, a bondade para com você e a severidade para com aqueles que agiram com incredulidade. Olha só, para com os que caíram, ou seja, para com os judeus, a severidade. Mas para com você, gentio, que foi enxertado na árvore, que está ocupando o lugar de um galho natural, que está ocupando o lugar de um judeu, a bondade de Deus. Deus foi bom com você. Você não é bom. Você não tem nada de bom. Não. Foi porque você creu em Cristo Jesus, amando e reconhecendo Ele como Senhor. A bondade de Deus te alcançou. A bondade de Deus. Desde que você, olha só, mas para com você a bondade de Deus. E aí ele fala, desde que você permaneça nessa bondade. Paulo aqui ele faz uma exortação e finaliza assim, do contrário, também você será cortado. Ele faz uma exortação assim, cuidado para que você não se exclua dessa bondade de Deus, se orgulhando e deixando de exercer a fé em Cristo Jesus, porque senão você vai ser cortado. Do contrário, você perderá a sua salvação. Mas espera aí, você está falando que pode perder a salvação, mas a gente já não viu que Deus tinha predestinado um povo para ele, mas aqui o que Paulo está fazendo, ele está exortando, ele não está falando de uma vida no particular de cada pessoa. Paulo não conhecia cada pessoa. A forma como Deus tem lembra aquele texto em Filipenses? É Deus que efetua tanto querer, tanto fazer quanto querer nas pessoas, o efetuar e o querer. A forma como Deus tem de fazer com que seus servos permaneçam firmes nele, é exortando eles por meio da palavra. E aqui é um desses textos em que Deus usa Paulo para exortar o seu povo, para que seu povo raciocine e pense, meu Deus, se eu não permanecer na bondade de Deus, porque aqueles que são do Senhor, o primeiro pensamento que eles têm é, Deus, me faça permanecer firme no Senhor. Deus, me faça desejar estar na Tua presença. Deus, não me exclua da Tua presença. Deus, não me corte dessa oliveira. Deus, eu sou oliveira brava, mas não me exclua. Faça com que eu permaneça como um ramo dessa oliveira. É o primeiro desejo de quem é do Senhor. Agora, aqueles que não são, mais cedo ou mais tarde, eles acabam negligenciando a bondade do Senhor e vão para aquilo que é deles, o mundo. Então aqui é uma forma de Deus exortar aqueles que são seus, a permanecer na sua bondade, a permanecer na sua fidelidade. Então aqui nós não estamos falando de uma relação íntima com o Senhor, mas estamos falando de uma passagem de exortação ao povo de Deus, para que o povo de Deus examine a si mesmo. É uma das formas como Deus sempre faz para fazer com que o povo permaneça em sua presença. E aí, verso 23, Paulo fala assim, eles também, e aí Paulo traz uma demonstração aí de que o povo de Deus, de que há uma restauração, uma provável restauração, sim, para o povo judeu. Ele fala assim, eles também, o povo judeu, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, ou seja, novamente, se eles não permanecerem na incredulidade, Deus enxertará eles na oliveira. Ramos naturais serão reenxertados, eles voltarão para a oliveira de onde saíram, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Deus é poderoso. Olha o propósito de Deus se cumprindo. Deus elege um povo, elege os judeus rejeitam a Cristo, isso leva salvação para os gentios, isso causa ciúmes nos judeus, isso leva os judeus à conversão. Verso 24, pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, nós saímos de uma oliveira brava, nós estávamos numa árvore
onde não havia salvação. A aliança não era conosco. Nós fomos cortados e enxertados ali na oliveira, naquela oliveira onde havia uma aliança com Deus. E contra a natureza, esse é um processo anatural. E contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa. Foi isso que aconteceu conosco, gentios. E aí, Paulo demonstra uma direção que nós vamos ver muito bem semana que vem, para o povo de Israel, para o povo judeu. Quanto mais esses, o povo judeu, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo mostra aí claramente que há uma restauração para o povo judeu. Então nós vamos vendo aí, né, que há um futuro para o povo de Israel na redenção. Haverá sim, eu creio nisso, uma conversão em massa desse povo. Porque do início ao fim, né, há um propósito de Deus com eles. E disso daí nós podemos tirar algumas observações e aplicações para as nossas vidas, já encerrando aqui. Uma delas é que Israel, a restauração prevista para Israel é uma restauração espiritual. Deus, Ele cumpriu as promessas e a restauração que resta é uma restauração espiritual, uma restauração de conversão desse povo, uma conversão em massa. Outra que devemos temer a Deus, porque Ele não hesitou em quebrar ramos naturais e não vai hesitar em quebrar os ramos que não são naturais. Então, o que nós devemos fazer é temer a Deus, honrar a Deus e amar a Deus. Ele não hesitou em arrancar os ramos naturais que por incredulidade foram arrancados. Eles não foram arrancados injustamente, não. Eles foram arrancados por incredulidade, infidelidade, desamor, desafeto a Deus. Quanto mais nós que fomos enxertados por amor a Ele, quanto mais nós, se não permanecermos firmes. E por fim, né, nós devemos compreender que há somente um povo, somente uma igreja. E o propósito de Deus é que nós caminhemos debaixo dessa visão. Nós não precisamos nos judaizar, esse não é o desejo de Deus. Nós não precisamos buscar cumprir a cultura daquele povo. Nunca foi o desejo de Deus, nem foi a chamada para nós. Assim como eles não precisam, né, deixar de viver a vida deles para se assemelhar a nós. Cultura é algo assim, cada um no seu quadrado, né? Devemos nos respeitar. Então, esse foi o nosso estudo. E o que fica, acho que de mais firme para nós aí, é o fato de nós, gentios, como um povo que não tinha uma aliança, ter sido enxertado. E, pela misericórdia de Deus, termos sido alcançados por esse amor indizível. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós não imaginávamos, nós não estávamos procurando a salvação. Nós andávamos perdidos em nossos próprios desejos, nossa própria vaidade, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor trouxe a salvação, Cristo Jesus, até nós. O Senhor nos despertou. E por meio desse despertamento, nós conhecemos a salvação, nós conhecemos Cristo. Por meio desse despertamento, Pai, nós fomos enxertados. E hoje, Senhor, caminhamos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, tenha misericórdia, nos mantenha, Senhor, firmes, para que não venhamos a ser cortados da boa oliveira. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nos sustente, Pai, para que venhamos a caminhar firme no Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o culto da manhã e abençoe a sua semana também, em nome de Jesus. Amém.